Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Glória a Deus. Achou aí? Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 12. Obrigado. Diz assim a palavra do Senhor: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Podemos assentar? Glória a Deus. Amados, nós queremos a partir desse mês de janeiro, todo último domingo do mês, estar orando pelos aniversariantes daquele mês. Amém? E domingo que vem é o último domingo de janeiro, né? Nós tivemos alguns aniversariantes esse mês. O Paulo, a Marília, a Isabela e a Deise estão fazendo aniversário hoje. Irmã Deise, né, não está aqui, nem a Isabela. Meu irmão Flávio faz no dia 25 e o Pedro que faz no dia 31. Então domingo que vem nós queremos orar por eles. O último domingo de janeiro. E aí fevereiro, último domingo de fevereiro, orar pelos aniversariantes de fevereiro, né? Então, que você, né, tem a Ana que fez aniversário esse mês de janeiro também, né? Então, no último domingo, você que fez aniversário esse mês, não falte, esteja aqui conosco, né? Para receber uma oração toda especial, em nome de Jesus. João capítulo 1, versículo 12, a palavra do Senhor diz que todos aqueles que o receberam, quem? Jesus Cristo. O Senhor deu o poder de ser feito filho de Deus. A palavra do Senhor é clara. Não é todo mundo que é filho de Deus. Não são todas as pessoas que podem dizer, eu sou filho de Deus. Filho de Deus é todo aquele que recebe a Cristo como Salvador. Filho de Deus é todo aquele que recebe a Jesus Cristo, que entrega a sua vida para Jesus. Mas também não basta entregar apenas a sua vida para o Senhor Jesus. Eu penso que a palavra é clara em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. No final do texto diz, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Algumas pessoas acham que o simples fato de eu levantar a minha mão, está lá, ó, tereis uma tribulação de 10 dias, seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Por que eu estou enfatizando isso? Porque algumas pessoas pensam que eu fui na igreja um dia, eu levantei a minha mão, eu entreguei a minha vida para Jesus. Dali para frente eu posso viver do jeito que eu quiser, eu posso pecar, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Que no final Jesus vai me entender e Ele vai abrir a porta do céu para mim. Mas não é isso que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos diz que é preciso que haja um caminho de fidelidade. É preciso que haja, enquanto nós vivermos, uma vida de fidelidade ao Senhor, para que nós venhamos a receber a coroa da vida. É mais ou menos assim, para você entender. Quando a palavra de Deus nos fala que o Senhor nos dá poder de sermos filhos, eu não nasci de Deus. Os meus pais são o Geraldo e a Iracema, que estão lá em Belo Horizonte. Eu não nasci deles, não nasci de Deus, mas eu fui adotado por Deus como filho, a partir da minha entrega a Jesus Cristo. Quando eu entrego a minha vida para o Senhor, Deus me adota. Eu não sei se tem alguém aqui que foi adotado, mas
O processo de adoção, ele pega uma pessoa que não é filho de determinado casal, e o juiz, ele lavra uma certidão de nascimento, uma certidão dizendo, a partir de agora, aquela pessoa ou essa pessoa se torna filho deste casal. Suponha que o irmão Nelson e a irmã Valéria vão adotar o Igor. Vira e mexe, eles pegam o Igor aí e saem com ele, né? Suponha que eles vão adotar o Igor. Então tem que haver uma autorização nossa, mas suponha que nós não estejamos aqui, o Igor não tenha pai, então eles vão abrir um processo de adoção. Vão no cartório, vão no juiz, e aí esse juiz, ele vai, no fim das contas, avaliando a possibilidade deles, vai lavrar uma certidão, dizendo, a partir de agora, o Igor é filho do Nelson e da Valéria. Suponha que isso aconteceu, mas desde então, o Igor não mais vive na casa deles. Se eu for lá no cartório e transferir a guarda do Igor para o Nelson e a Valéria, eles vão ter um papel, um documento que diz, a partir de hoje, o Igor é filho do Nelson e da Valéria, mas o Igor continua morando dentro da minha casa. Eu continuo pagando as contas dele. Eu continuo colocando comida para ele. Eu continuo instruindo ele. Eu continuo dando formação a ele. Eu continuo formando o caráter dele. Afinal de contas, ele é filho de quem? Meu ou do Nelson e da Valéria, que tem um documento que diz que é filho deles? Ele é filho de quem? Ele é filho do Nelson e da Valéria. Mas eu estou dando instrução. Mas ele é filho do Nelson e da Valéria, porque eles têm uma certidão. Só que o Igor decidiu viver comigo. O que ele está aprendendo? O meu costume. O que ele está vivendo? A minha vida. Ele decidiu viver comigo, mas quem tem a posse? O Nelson e a Valéria. Pastor, eu não estou entendendo. Clareia para mim. Quando eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, Ele assina uma declaração dizendo, a partir de agora, o Elias é meu filho. Eu tenho direito, eu tenho autoridade sobre a vida dele. Amém? Eu ganho o direito de ser chamado filho de Deus. Mas Deus não tira de mim o meu livre-arbítrio. Deus permite que eu faça as minhas escolhas, para que eu decida, eu quero viver como um filho de Deus, ou eu quero continuar vivendo com a minha vida do meu jeito. Entendeu? Se eu quero andar no caminho do Senhor, Deus me dá o direito de ser filho, e ser filho de Deus é um privilégio, igreja. Ser filho de Deus é um privilégio que nem todos que estão lá fora podem desfrutar. Eu quero falar nessa noite das bênçãos de ser filho de Deus, mas eu preciso fazer essa introdução para você entender que, embora Deus tenha uma declaração dizendo, o irmão Ricardo, o irmão Nelson, o irmão Valdair, o Elias, o Pablo, são todos meus filhos, se eu decidir viver da minha maneira, eu não vou desfrutar das bênçãos de ser filho de Deus. Ao passo que o Igor tem a filiação do Nelson e da Valéria, mas está vivendo debaixo da minha casa. Suponha que na minha casa é arroz com feijão e ovo todos os dias. E na casa do Nelson e da Valéria é comida chique, é picanha, é lasanha, é estrogonofe, é churrasco, é feijoada, é passeio, é shopping, é Ubatuba, Ubachuva, né? Por aí vai. É passeios, é tudo de bom. Lá em casa é prisão. O Igor, embora tenha a filiação do Nelson e da Valéria, ele não irá desfrutar de nada disso, porque ele decidiu viver debaixo da minha autoridade, debaixo da minha casa. Está entendendo, igreja? Se você decidir viver debaixo da guarda de Deus, entregando a sua vida para Ele,
todas as promessas que Ele tem para você irão se cumprir na sua vida. Se você decidir andar no caminho dele, tudo que ele tem para você irá se cumprir na sua vida. Mas é necessário uma entrega diária. É necessário que eu e você todos os dias decidamos viver como filhos de Deus. Todos os dias, ao acordar, é necessário que eu e você olhemos para Deus e digamos: Senhor, eu quero viver esse dia como teu filho. Eu quero comer do teu manjar. Eu quero comer o melhor dessa terra. Tem promessas do Senhor que diz: se me ouvirdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Sabe? Embora Deus é Pai, o Pai, Ele também é duro com os seus filhos. Não é? A irmã deixa o Brian fazer o que quer? Eu não deixo. Eu corrijo os meus filhos. Mas vamos lá. Quais são as bênçãos de sermos chamados filhos de Deus? A primeira delas é a bênção da identidade em Cristo Jesus. A Bíblia diz em 1 João capítulo 3, versículo de número 1. 1 João capítulo 3, versículo de número 1, diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. A minha e a sua identidade não é definida pelos nossos erros, pelos nossos fracassos, mas pelo nosso relacionamento com Deus. A nossa identidade, aquilo que nós somos, é definido pelo nosso relacionamento com Deus. É Deus quem diz que eu sou filho dele. É Deus quem olha para você e diz: você é meu filho. Eu te reconheço como filho. Eu reconheço você como filha. Irmão, lá fora tem um monte de gente dizendo: eu sou filho de Deus. Qualquer um de vocês, exceto o Igor e o Felipe, pode dizer: eu sou filho do pastor. Mas eu sou o único que pode dizer quem é meu filho e quem não é. Porque embora o irmão Ricardo possa dizer: eu sou filho do pastor, eu digo para ele: prova que você é meu filho. Ele não consegue, porque ele não tem uma identidade. Ele não consegue. Por quê? Porque ele não tem um documento e porque eu não o reconheço como filho. Mas o Igor pode dizer: eu sou filho. O Igor pode dizer: eu sou filho. E se eu pedir para ele prova, ele vai me mostrar: eu tenho uma identidade. Ah, mas a identidade não basta. Sabe o que ele vai dizer? Então vamos lá no laboratório. Eu vou tirar uma gota de sangue meu, o senhor vai tirar uma gota de sangue do senhor, e nós vamos fazer um exame de DNA. E eu vou provar para o senhor pelo exame de DNA que eu sou seu filho. E aí não tem o que negar. Sabe o que eu quero dizer? O nosso DNA, ele não está aparente. O nosso DNA é algo que está dentro de nós. Assim também, amada igreja, se eu sou filho de Deus, não é pela minha aparência, não são pelas minhas roupas, mas é pelo habitar do Espírito Santo de Deus dentro do meu coração. É pelo caráter de Cristo que eu manifesto todos os dias, que prova que eu sou filho de Deus. Não é carregar uma Bíblia do braço, não é saber cantar, não é porque, irmão, Satanás sabe cantar, Satanás sabe citar Bíblia, Satanás até ora em línguas, porque a língua é a mesma que ele ora lá. Mas, amada igreja, só quem tem o Espírito Santo habitando dentro, só quem entregou a vida para Jesus Cristo, só quem é lavado e remido no sangue do Cordeiro, quem busca andar de acordo com os padrões de Jesus Cristo, de acordo com o que está escrito na Bíblia, é reconhecido como filho de Deus. Identidade. Eu sei quem eu sou. Eu não preciso me afirmar: eu sou filho. Eu sei quem eu sou. Eu não preciso. E olha, saber quem você é faz toda a diferença. Toda a diferença.
Eu tenho certeza. Talvez você já se imaginou: eu gostaria de ser filho do fulano, eu gostaria de ser filho daquele lá. Não sei, talvez alguém já se imaginou assim. Eu conheço filhos que não gostam dos pais. Mas ser filho de Deus, irmão, faz toda a diferença nessa terra. Porque você é filho do Deus Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra. Pastor, isso não é nada, é tudo. Você é filho do dono do ouro e da prata. Você é filho daquele quem tem promessas para você, e deixou escrito na palavra dele que nenhuma das promessas que ele fez deixaram de se cumprir. Então creia, se Deus prometeu para você, irá se cumprir na sua vida. Se Deus prometeu, vai acontecer. Por quê? Porque você é filho. Nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu para você, vai acontecer. A primeira bênção de ser filho de Deus é saber quem eu sou, é estar seguro da sua identidade. Jesus Cristo sabia quem Ele era. Jesus Cristo tinha certeza da sua identidade. E quando eu sei a minha identidade, eu sei o meu propósito, eu sei a que vim, eu sei para onde eu vou, eu sei aonde eu estou indo. Jesus tinha certeza da sua identidade. Jesus sabia o seu propósito. É por isso, por quê? Porque Ele sabia que Ele era filho. Segunda bênção de ser filho é receber amor e proteção do Pai. O Salmo 103, versículo 13. Como um pai, 103, 13. Salmo 103, versículo 13. Assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Deus cuida dos seus filhos com amor incondicional. Todo filho, o nosso Deus protege. Ele protege contra todas as investidas do mal. Todas. Como um leão protege os seus filhos, assim o Senhor também protege você. O Senhor protege todo aquele que é filho. Amada igreja, eu não sei você, mas é a melhor proteção do mundo, é a proteção do Senhor. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vemos a história dos reis de Israel. Amado, eu estou lendo a Bíblia, eu terminei agora segunda Reis, estou entrando no livro de Crônicas. E o livro de Reis conta a história dos reis de Israel. Quantos reis pecaram, começaram o seu reinado bem, mas se desviaram dos caminhos do Senhor. Outros cumpriram em parte aquilo que Deus tinha para eles. Aqueles que foram fiéis, Davi foi um deles. A Bíblia diz que enquanto Davi foi fiel, Deus foi fiel com ele. Deus guardou. Ele ia para a guerra, o Senhor protegia. Ele ia para a batalha, o Senhor estava guardando. Amada igreja, o Senhor protege os seus filhos. Se você ouvir a voz do Senhor, Ele guardará a tua entrada e guardará a tua saída. Se você submeter a sua casa, a sua vida à direção do Senhor, Ele guardará a tua casa, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Igreja, se eu fosse você, eu me tornava filho hoje. Se eu fosse você, eu chegava mais perto dele e dizia: Senhor, eu quero renovar a minha aliança como filho. Eu quero renovar a minha aliança porque eu quero viver como filho. Eu quero ser guardado e protegido pelo Senhor dos exércitos. Quando você não é filho, você vive rompantes de guarda, migalhas. De vez em quando Deus te livra de alguma coisa, porque Ele tem misericórdia de você. Quando você não anda no caminho do Senhor, de vez em quando Deus fala: não, vou. Amada igreja, eu creio, o povo que andou pelo deserto tinha de tudo para comer o melhor dessa terra,
mas comeram maná durante 40 anos. Sabe o que foi o maná? O maná foi a misericórdia de Deus, para que o povo não morresse de fome no deserto. Deus providenciou o maná para que eles não morressem de fome. Deus teve misericórdia daquele povo, porque era um povo rebelde. Moisés está no monte recebendo os 10 mandamentos, o povo está adorando um bezerro de ouro lá embaixo. Moisés está na presença do Senhor, o povo está reclamando com Deus, porque Deus tirou eles do Egito. Moisés está andando na presença do Senhor, e o povo está murmurando contra Deus. Deus teve misericórdia e não deixou eles morrerem. Sabe, muitos crentes têm vivido a misericórdia de Deus nas suas vidas, não tem faltado o pão de cada dia, mas poderiam estar vivendo o melhor dessa terra. Por que não estão? Porque falta viver como filho, falta se apropriar da presença, da identidade de filho e viver como filho. Igreja, Deus está te chamando a viver como filho de Deus, a desfrutar das bênçãos que Ele tem para você. Ele nos guarda, Ele nos protege. Sabe aquela pessoa que Deus vai preservando, para que ela não morra e se arrependa dos seus pecados. Mas chega um dia que essa pessoa se arrepende, e quando ela se arrepende, tudo muda na vida dela. Ela é transformada, ela começa a crescer, ela começa a mudar, Deus começa a engrandecer aquela pessoa, ela começa a prosperar e a viver o melhor. É porque a vida dela foi mudada. Quantas pessoas hoje estão na presença do Senhor, e você olha para a vida dela hoje, com Deus, é 1000 vezes melhor do que a vida dela antes sem Deus. Por quê? Porque antes sem Deus, Deus tinha misericórdia e não deixava morrer. Para quê? Para que essa vida fosse salva. Deus não deixou faltar o pão de cada dia, porque senão morria de fome. Deus protegeu da bala perdida, Deus protegeu da enfermidade mortal. Para quê? Para que essa pessoa chegasse ao dia do arrependimento e entregasse a vida para Jesus. Mas no dia em que se arrependeu, entregou a vida para Jesus, começou a viver o melhor dessa terra, começou uma nova história, começou a viver o propósito de Deus. Amados, tem pessoas aqui dentro dessa igreja hoje que estão vivendo isso. Deus guardou, Deus protegeu no tempo do pecado, mas no dia em que entregou a vida para Jesus, começaram a viver uma nova história. Amados, se você quer continuar vivendo a nova história com Deus, você precisa ser fiel até a morte. Deus guarda. Confia em Deus em todas as situações, desde as mais simples até as mais complexas. Todas elas Deus vai guardar. Porque, irmão, eu amo ensinar meus filhos. Esses dias mesmo estava em casa. Aí o Igor: pai, como que frita ovo? Pega a frigideira, vou falar do meu jeito, tá, gente? Pega a frigideira, põe um tanto de óleo na frigideira. Eu frito ovo com muito óleo mesmo. Por isso eu falei que eu ia fazer do meu jeito. A pastora mal põe óleo. Acho que ela só finge e já tira assim. Bota o óleo lá, quebra o ovo em cima. Aí vai com a espátula jogando o óleo em cima do ovo assim. E quando você achar que tá bom, você tira. Mas pai, espirra. Eu falei: continua. Mas pai, tá espirrando. Eu falei: continua. Estou ensinando ele. Estou ensinando ele que às vezes fazer comida vai espirrar óleo nele. Ele vai ter que suportar isso. Ele vai ter que aprender. Eu frito o ovo lá em casa para todo mundo. Eu preciso ensinar, eu amo ensinar os meus filhos. Deus também ama ensinar os filhos dele, sabia? Deus ama ensinar você. Só que o ensinamento dele muitas vezes passa por um processo que a gente não quer viver. Passa por um processo que é duro, que é difícil, que é complicado, que vai doer. Um caminho que muitas vezes a gente não quer entender.
mas é preciso ser fiel até a morte. E quando somos fiéis até a morte, quando fecharmos os nossos olhos, uma coroa de vida está preparada para mim e para você. Amado, é uma bênção viver como filho, porque Ele nos guarda, Ele nos protege. Que mais? A bênção, quando eu sou filho, eu sou abençoado com uma família. Efésios 2,19, diz a palavra do Senhor: assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Sou teu irmão, meu amigo. Nós somos família. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Nós somos família. Estamos juntos. Na alegria e na doença. Na alegria e na tristeza, na saúde ou na doença. Estamos juntos. Até Jesus voltar. Amém. Quando eu entrego a minha vida, quando eu me torno filho, eu não estou sozinho. Eu me torno membro de uma família. Tem uns membros que é complicado. Mas qual família não tem? Não é verdade? Estamos todos sendo formados. Estamos todos sendo tratados. Amada igreja, como família de Deus, o Senhor quer nos moldar como filhos dele. Nós somos membros de uma família, agora não somos mais forasteiros, mas somos concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Nós não estamos mais órfãos espiritualmente. Nós fazemos parte de uma família espiritual, que um dia irá se reunir na eternidade com o Senhor. Meu irmão, eu penso milhares e milhares de milhares e milhares e milhares de pessoas adorando ao Senhor e servindo ao Senhor num coro celestial. O Brasil hoje tem mais de 200 milhões de pessoas. Se não me falha a memória, estima-se que no mundo há 7 bilhões de pessoas. Pensa todo mundo morando na eternidade com o Senhor. Aí nós estamos falando de hoje. Hoje o Brasil tem 200 e poucos milhões de pessoas. E quantos já morreram até aqui? Que ano o Brasil foi descoberto? 1500. Nós estamos em que ano? Quantas pessoas já nasceram e morreram de lá para cá? Nós estamos falando de uma eternidade com milhares e milhares e milhares de pessoas. O céu, irmão, é uma Canaã celestial ilimitada. E Deus está preparando um lugar para todos nós morarmos, como uma família. Onde eu sou família, irmã Cida. Onde eu sou família do irmão Ricardo. Onde eu sou família do irmão João. Onde nós podemos viver como uma família, ajudando uns aos outros, exortando uns aos outros, orando uns pelos outros, ensinando uns aos outros. Amém? Fale com teu irmão. Fale com teu irmão. Estamos juntos até a eternidade. E sabe o que é legal? Que muitas pessoas hoje estão dentro das igrejas. Eles não têm mais um pai. Eles não têm mais uma mãe. Alguns deles não têm irmãos, estão órfãos nessa terra. Mas podem estar órfãos de família consanguínea, mas não estão órfãos de verdade, porque Deus deu a eles uma família. Deus deu a eles irmãos, Deus deu a eles pais, Deus deu a eles um pai, que é o nosso Senhor. Amado, você não está sozinho. A Bíblia diz que ainda que uma mãe se esqueça do filho a qual ela deu à luz, todavia o Senhor não se esquece de nós, porque Ele tem o nosso nome gravado na palma da mão dEle. Ele não se esquece de nenhum dos seus filhos. Ele te chama pelo teu nome.
Ele te conhece. A Bíblia diz que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Então Ele conhece cada um dos nossos detalhes. Somos filhos. Eu fiquei olhando aqui de vez em quando. As crianças estão lá atrás. De vez em quando elas exaltam lá atrás. Fala um pouquinho mais alto. Aí a mãe está aqui dentro. É meu filho. Tem certeza. Como você sabe? Porque é meu filho, eu sei, é meu filho, a voz dele. Pensa Deus. Lá no céu. É a irmã Lourdes. É a irmã Lourdes. É. Foi ela que falou agora. Deixa eu ver aqui. Foi o Valdaí, foi. O Valdaí. Ver quem mais aqui. É o Flávio. O pensamento dele, acabei de ouvir o pensamento dele. Foi o irmão Paulo, foi. Estou ouvindo. Deus conhece cada uma das nossas vozes. Estejamos nós no meio de milhares e milhares de pessoas, Deus nos conhece. Somos uma família, temos um Pai que nos chama pelo nome. Essa é a bênção de ser filho de Deus. Mas agora, se eu tenho um Pai, sou reconhecido, eu ganho intimidade com Ele. Romanos capítulo 8, versículo 15, está escrito: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas receberdes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Eu tenho intimidade, eu tenho acesso direto. Eu não preciso de um intermediário, eu tenho acesso direto. Eu posso crescer em intimidade, eu posso conhecê-lo, eu posso andar junto, eu posso estar do lado, eu posso ouvir o coração. Jesus tinha quantos discípulos? 12. Ele tinha muitos, mas 12 eram os mais próximos. A Bíblia fala que Jesus, numa determinada vez, ele envia 70 discípulos. Então ele tinha muitos. 12 eram os reconhecidamente discípulos dele. Desses 12, ele tinha 3 mais chegados. Você lembra? Pedro, Tiago e João. Desses 3 mais chegados, ele tinha um que era o amigo do peito. Quem era? João. Você sabia que João foi o único que morreu de morte natural? O único. Ele foi exilado na ilha de Patmos, recebe a revelação do livro do Apocalipse e morre ali. Os outros todos, cerrados ao meio, decapitados, cortados, esfolados vivos, mortos em arena, crucificados de cabeça para baixo, todos. João, o filho amado, o discípulo amado. A Bíblia diz que João, ele reclinava a cabeça no peito de Jesus Cristo. Sabe o que isso significa? Que ele conhecia o coração de Jesus Cristo. A Bíblia fala de um homem que tinha o coração segundo o coração de Deus. Quem era? Davi. Achei Davi, homem segundo o meu coração. Mas Davi era pecador, mas era segundo o meu coração. Amados, a questão está na intimidade. E quando eu sei que eu sou filho, eu posso crescer em intimidade. O Senhor abre a porta da geladeira para que eu possa ter acesso e pegar o que eu quiser lá dentro. Quando eu estou vivendo intimidade com Deus, não tem isso, não entra aqui no quarto. Se você for visitar minha casa, você não vai entrar no meu quarto, a menos que eu te chame. Se você for visitar minha casa, você não vai entrar no quintal da minha casa, a menos que eu te chame.
Mas o Igor não precisa bater para entrar no meu quarto. O Igor não precisa pedir para abrir a geladeira. O Igor não precisa pedir para visitar o quintal da minha casa, porque ele é filho. E como filho, ele tem acessos que outras pessoas que não são filho têm. O Igor tem acesso a muitas coisas que você não tem. Assim também, amada igreja, eu e você, enquanto filhos de Deus, temos acesso a heranças, temos acesso à intimidade, temos acesso a promessas que só aquele que é filho tem, temos acesso a respostas que só aquele que é filho tem. Nós podemos desfrutar de um Pai que é presente. Você pode desfrutar de um Deus que se apresenta. Ele disse na palavra dele: achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Irmão, eu tenho a ideia de que Deus está assim, estou facinho hoje. É só você vir. É só você dobrar o joelho e começar a falar que eu estou aqui. Estou pronto para te ouvir. Mas é para os filhos. Nós temos acesso. Como que eu falo? Esse acesso me abre portas. Pessoas não têm. Nos tempos dos profetas, os profetas, eles tinham acessos a Deus que nenhum outro tinha. Irmão, Deus não falava com qualquer um, Ele falava com Moisés. Deus não falava com qualquer um, Ele falou com Elias. Ele falou com Eliseu. Ele falou com Natã. Ele falava com Davi. Ele não falava com qualquer um. Lê lá o livro de Reis, você vai ver. O rei assumiu. Rei Acabe, por exemplo, assumiu e fez tudo o que era mal aos olhos do Senhor. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Você acha que Deus falava com Acabe? Não era filho. Mas foi Deus que colocou como rei, mas não era filho. José era filho, Deus falava com José. Davi era filho, Deus falava com Davi. Os discípulos, sabe quem tinha acesso? Jesus. A porta só foi aberta depois da morte de Cristo. Quando Cristo morre, Ele estabelece a ligação entre nós e o Pai. Até a morte de Cristo, os discípulos ainda não tinham acesso direto. Eles precisavam falar com Cristo, para Cristo falar com Deus, para falar com Cristo e receberem a resposta do Pai. Mas quando Cristo morre, Ele diz: está consumado. E a palavra diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aquilo que separava o santíssimo lugar, o lugar da presença de Deus, dos outros ambientes do templo. O véu foi rasgado, liberando o acesso. Agora cada um de vocês, cada um dos filhos, tem livre acesso ao Pai. E aí entra o cumprimento da palavra de Cristo, que disse: entra para o teu quarto, fecha a porta e ora, e o Deus que te vê em secreto te recompensará publicamente. Acesso através da intimidade. Mas só tem quem é filho. Agora cuidado, porque Satanás também põe dinheiro na conta. Satanás também abre porta de emprego. Satanás também opera determinadas coisas para tirar os filhos de Deus da presença do Senhor, para confundir.
Não sei se alguém aqui teve o prazer de assistir, se não me engano, acho que é o Quarto de Guerra, que tem uma cena onde uma senhora doente, essa senhora, eu não lembro a doença dela, mas ela vivia numa casa de repouso e casa de longa permanência, não é assim que se diz, irmã Fátima? Casa de longa permanência. E ela, nessa casa de longa permanência, ela não conversava mais, ela não fazia mais nada, ela praticamente era um vegetal, ficava sentada o tempo todo. E o filho dela chega todo abastado, cheio de dinheiro. Era um filho que tinha muitas posses, tinha muitas coisas, rico, empresário. Esse filho vai visitá-la. Estou contando do filme, já tem muito tempo. Se você não assistiu, depois você assiste, você vai lembrar dessa cena. O filho chega para visitar e ele faz um comentário com ela. Ele olha para ela e diz: é mãe, a senhora serviu a Deus a sua vida inteira, e olha onde a senhora está hoje, sem vida, sem comida, mal se alimenta, precisa de alguém que a leve no banheiro, precisa de alguém que a dê comida, precisa de alguém que faça tudo para a senhora não tem nada, e eu vivi a minha vida do meu jeito. Ele fala: eu vivi a minha vida do meu jeito, eu vivi a minha vida aos meus prazeres, e hoje eu tenho empresa, eu tenho dinheiro, eu tenho uma conta bancária, eu tenho saúde, coisas que a senhora não tem. A mãe está sentada, ela abre a boca e ela diz: pois é, meu filho. Ela não falava, ela abre a boca e diz: pois é, meu filho, mas Satanás também enche as pessoas de bens, para que elas não sintam a necessidade de andarem como filhos de Deus. Você pode ter tudo, mas no final da sua vida você não terá nada. Eu sei que no final da minha vida, uma eternidade com Cristo me espera. Quantas pessoas nesse mundo têm muita coisa, mas eles não têm o mais importante, o acesso de filho, a bênção de filho, o poder dizer: eu sou filho de Deus, o poder desfrutar de uma intimidade com o Criador dos céus e da terra, o poder dizer: olha, eu tenho um Pai que está reservando um lugar para mim na eternidade. A bênção do crescimento espiritual. Eu posso crescer em intimidade, mas mais do que isso, a bênção da herança espiritual. Romanos capítulo 8, versículo de número 17. Romanos 8, 17 diz: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Nós temos uma herança garantida através de Jesus Cristo. Não, você não entendeu. Nós temos uma herança, algo precioso está guardado para nós, algo eterno está guardado para nós, algo que dinheiro nenhum nesse mundo pode comprar, que o dinheiro não compra, que o intelecto não compra, que a sabedoria humana não compra, mas um coração derramado na presença dEle recebe de graça. Um coração que se doa a Ele recebe de graça. Uma mão levantada
E um coração rendido recebe de graça o que, pastor? Uma eternidade com Ele, uma vida eterna, vivendo os deleites, os prazeres com Cristo. A Bíblia fala como será essa eternidade. Tem um louvor antigo que fala: eu queria ir para lá, se eu pudesse estar lá, não queria voltar, só para ver o meu rei. Você lembra desse louvor aí? Não, né? É só da minha época. Tem uns que lembram aí. Esse louvor que nós cantamos aqui na igreja também é muito atual. Ele virá buscar a igreja dele. Nós não somos daqui. Tem uma herança. Essa vida eterna é um lugar onde não haverá choro. Sabe as suas lutas? Aquelas que você enfrenta diariamente, lá não vai ter. Irmão Nelson, cadê o irmão Nelson? Está ali o irmão Nelson. Irmão Nelson, essas dores na mão, meu irmão, lá não tem. Não tem. Sabe a coluna que trava, irmão João? O joelho que dói, o ombro que dói. Pois é, lá não tem, irmão João. Não tem. Não tem, Fátima. Não tem as lutas, não tem as dificuldades, as pressões. Não tem. Não tem. Lá não tem choro e não tem ranger de dentes. Lá não tem tentação. Lá não tem. Por quê? Porque lá é na presença dEle. O mal não entra lá. A tentação não vai entrar. Pastor, me traíram. Lá ninguém vai te trair. Lá ninguém vai falar mal de você. Lá o seu corpo será transformado. A igreja é uma herança que Ele tem preparado para os seus filhos. Só para os seus filhos. Só para aquele que diz: Deus, eu estou contigo e não largo. É uma herança. A vida eterna. Pastor, mas só lá? Não. Aqui também. Tem um versículo na palavra do Senhor, eu não me lembro onde está, mas ele diz que se nós esperamos em Cristo somente a vida eterna, nós somos muito miseráveis. Irmão, eu não sei você, mas eu vejo na Bíblia filhos de Deus desfrutando de coisas que nenhum outro desfrutou. José, que é um cara abençoado, como José, ao lado de Faraó o tempo todo, igreja, governador do Egito. Os discípulos de Jesus. Você encontrou na Bíblia algum lugar que Jesus curou algum dos discípulos de Jesus? Você já achou? Jesus, Mateus, vem cá, você está doente, deixa eu curar você. Não tem um relato sequer de Jesus curando nenhum dos discípulos dele. Em 3 anos, irmão Ricardo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue ficar 3 anos sem pegar nenhuma gripe? Alguém que consegue ficar 3 anos sem pegar nenhum resfriado sequer? Consegue? Levanta a mão se alguém consegue. Pastor, eu fico 3 anos, não dá uma dor de cabeça, não dá uma dor em lugar nenhum, eu não fico mal-estar, nada, nada, não preciso tomar uma gota de remédio. Alguém? Os discípulos. Eles estavam o tempo todo, 24 horas por dia, ao lado de Jesus. Eu creio que eles estavam tão íntimos, tão ligados, tão próximos, tão desfrutando, que Jesus guardava eles de todas as enfermidades. De todas as enfermidades. É desfrutar. Amados, bênçãos que o Senhor tem para mim e para você, para hoje. Não é para amanhã, é para agora. É para 2025.
Quantas você colheu em 2024? Né, irmã Débora? Já pode vir para a igreja dirigindo. Né, irmã Débora? É isso aí. Quantas colhemos esse ano? Quantas colheremos esse ano, ano que vem e nos próximos? Para aqueles que são filhos, Deus tem bênção para agora, não é só na eternidade. Deus tem paz para você desfrutar hoje, não é só na eternidade. Deus tem cura para você desfrutar hoje, não é só na eternidade. Deus tem promessas para acontecer na tua vida hoje, não é só na eternidade. Meu irmão, vida de paz não é só na eternidade, é para hoje também. Sentiu o cheirinho da chuva aí, né? Pois é, você falou do calor, Deus já mandou, ó. Refresco. Ah, eu sei, a roupa estava no varal, molhou tudo. Infelizmente, vai passar secando de hoje para amanhã, para a gente encerrar e poder ir embora. Você sabia que Deus não te exclui como filho? Deus não te exclui como filho, mas eu perco o meu direito de entrar na eternidade com Ele. Irmã Clarice, a irmã excluiria o Lucas como filho? Nunca, jamais, em tempo algum. Você excluiria seus filhos como filho? Excluiria o Isaac? A Priscila, a Patrícia? A senhora excluiria a irmã Cida, a Ana que está sentada do seu lado aí como filho? Não? Marinês, excluiria algum dos seus filhos como filhos? Mas o Isaac pode resolver viver a vida dele do jeito dele e abrir mão de todas as bênçãos que o irmão tem para ele. Não é? Assim também, muitos de nós temos feito o mesmo com Deus. Aqui eu vou fechar o exemplo que eu comecei lá no começo da minha palavra. Embora muitos tenham recebido de Deus uma certidão que diga, você é meu filho, muitos têm resolvido viver a vida do seu jeito e aberto mão do seu direito, dos direitos de filho. E quando eu abro mão dos meus direitos de filho, eu coloco em jogo, inclusive, a minha eternidade com Cristo. Entenda, Deus não tira de nós a eternidade, somos nós que jogamos ela fora. Deus não tira de nós, Deus não manda ninguém para o inferno. É uma escolha que cada um faz ao dizer, Senhor, embora eu tenha levantado a minha mão para o Senhor, eu tenho entregado a minha vida para Cristo. Eu não quero mais saber do Senhor, eu quero viver a minha vida do meu jeito. Ou eu não quero viver como um filho. Porque como filho, nós temos bênçãos, não é verdade? Falei de muitas bênçãos aqui, ó. Eu falei de herança, eu falei de identidade, eu falei de amor e proteção, eu falei de uma nova família, eu falei de intimidade, crescimento e herança. Muitas bênçãos, mas como filhos também temos responsabilidades. Esses dias a pastora escreveu lá na porta, pôs um papel e escreveu lá na porta da geladeira. Obrigações do Igor todos os dias: limpar o cocô dos cachorros, guardar louça. Tem mais uma lista de coisas lá. Aí o filho ganha uma certa idade, começa a trabalhar. Aí o pai vira para ele e fala assim, ó, a partir de agora a conta de água da casa é sua. Arrumar o quarto. Responsabilidades. Infelizmente muitos filhos de Deus, eles querem viver as bênçãos de Deus, mas não querem assumir as responsabilidades. Eu quero viver as bênçãos de filho, mas não quero assumir a responsabilidade de filho. Então essa palavra de hoje é um convite a você que está aqui e você que está em casa também,
a assumir um compromisso de filho e viver como filho, para desfrutar das bênçãos de ser filho. Deus tem bênçãos. Agora vira para o seu irmão e fala para ele: a escolha é sua. Irmão, a Bíblia fala de quantos caminhos? Quantas portas? Quantas portas a Bíblia fala? 2 portas, 2 caminhos. Eu escolho a porta que eu vou passar, simples assim. Passei pela porta estreita, que é a porta que conduz à salvação. Quando eu passo por essa porta, existe um caminho. Que caminho é esse? Fala comigo: Jesus é o caminho. Ele disse: eu sou a porta em João. Ele repete em João: eu sou o caminho. E Paulo diz: o meu alvo, ou seja, ele é a chegada. Tudo é Cristo. Agora, eu posso também passar pela outra porta e continuar vivendo do jeito que eu quero. Você tem 2 opções hoje. Ou você sai daqui assumindo um compromisso de verdade: eu sou filho e vou viver como filho, e vou assumir as minhas responsabilidades de filho. Ou eu vou sair daqui do jeito que eu cheguei, e vou voltar para minha casa do jeito que eu cheguei, e a minha vida não vai mudar, e essa palavra não vai fazer diferença. Aliás, vai fazer diferença na tua vida. Porque eu não posso chegar para Deus e falar: Deus, eu não sabia, agora você sabe. E eu quero convidar você a ficar de pé. Existe uma necessidade nessa noite. Uma necessidade de quê? De Deus se reafirmar como Pai? Não, ele já sabe, nós já sabemos que Ele é Pai. Ele é Pai eterno. Qual é a necessidade? De eu assumir o meu compromisso como filho. Eu assumir o meu compromisso como filho e reafirmar a minha aliança com Deus. E dizer: Deus, eu quero fazer parte da família espiritual. E como eu faço parte da família espiritual? Fazendo parte da família terrena, porque as 2 coisas estão ligadas. Alguém postou sabiamente na internet uma frase que diz: longe da igreja, mas perto de Deus. É um dos maiores enganos, porque não há como você estar longe da igreja e estar perto de Deus, se a igreja é o Filho de Deus, se a igreja é o corpo de Cristo, se a igreja, está escrito na palavra, Cristo é o cabeça de quem? Da igreja. Aí eu vou em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que diz: não deixe de congregar. Congregar é a reunião de quê? Da igreja. Então hoje é uma necessidade e a escolha é sua. Nós vamos orar. E você tem aí 2 opções. Ou você reafirma o seu compromisso como família de Deus, ou você continua vivendo do mesmo jeito. Mas eu quero desfrutar das bênçãos de ser filho de Deus. Há uma necessidade de fazer um compromisso hoje. Se você está comigo nessa, de dizer: Senhor, eu faço parte, eu reafirmo o meu compromisso, a minha aliança com a família do Senhor, espiritual e terrena. Se você está comigo nessa, fale com Deus, coloque a tua mão sobre o teu coração e fale com Deus. Fale com Ele dizendo: Senhor, olha, eu me rendo, eu me entrego, eu quero sair daqui transformado, eu quero viver como filho, eu quero desfrutar das bênçãos de filho. Pastor, eu já fiz isso inúmeras vezes, eu sei, eu também, por isso a minha mão está no meu coração e eu quero renovar o meu compromisso com Ele. De dizer para Ele: Senhor, eu sou teu filho, eu quero viver como filho, eu me entrego, eu me aceito, eu recebo a Cristo. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui unidos em oração nessa noite, Pai. Pai querido,
assumindo, Senhor, o nosso compromisso e reafirmando a nossa aliança contigo. A nossa aliança de reconhecermos, de entregarmos a nossa vida para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Pai querido, estamos aqui com a nossa mão no coração, renovando a nossa aliança, dizendo: Senhor, eu quero fazer parte, eu renovo a minha aliança, eu assumo o meu compromisso de filho a pertencer da família de Deus, tanto espiritual como terrena. Eu assumo meu compromisso com a igreja, eu assumo meu compromisso com Cristo, eu assumo meu compromisso com o corpo, eu assumo meu compromisso. Pai, em nome de Jesus nós oramos, para podermos desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Igreja, eu quero te dar uma oportunidade para você orar, porque talvez alguns ficaram apenas falando um amém, um glória a Deus com a minha oração, mas Romanos diz que você precisa crer com o coração e confessar com a tua boca. É por isso que eu quero que você fale com Deus: Senhor, eu renovo a minha aliança. Faça isso agora em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Santo Espírito de Deus, louvado seja o teu nome. Amém. O nosso retiro está às portas. Está chegando o dia. Está chegando o dia, Valdair. 4 dias de bênção, 4 dias na presença do Senhor, 4 dias desfrutando daquilo que Deus tem, da intimidade, do compromisso, da aliança. 4 dias se divertindo, brincando. Crente também diverte, come bastante. Amém? Então, não deixe de participar. Procure a pastora. Muitos irmãos já deram nome, já começaram a pagar. Não deixe, não fique de fora. Vamos lá, vai ser uma bênção. 4 dias. Não desperdice essa oportunidade, porque outra dessa você não vai ter, porque o retiro de 2026 vai ser diferente. Vai ser melhor ainda do que o desse ano. Só que para você ver que o de 26 foi melhor, você tem que participar do 25, né? Eu como a comida de segunda e depois eu como a de terça e falo: a de terça foi melhor do que a de segunda, porque eu estava lá. Então, 25. Tamo junto em nome de Jesus. Amém? Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por hoje, obrigado por essa semana. Leva-nos em paz para o nosso lar. Nos dê uma semana de bênçãos, de vitória na Tua presença. Derrama a Tua graça sobre as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que cada um aqui, Pai, possa viver o melhor dessa terra, possa andar na Tua presença e desfrutar das bênçãos de filho. Em nome de Jesus, Pai. Que o inimigo não tenha poder nenhum sobre nenhuma vida aqui, Pai. Mas que a graça do Senhor seja abundante sobre cada lar, cada vida e cada família. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Dia 29, a última quarta de janeiro, estaremos voltando com as nossas células. Célula inaugural, dia 29 de janeiro, quarta-feira, lá na minha casa. Não perca, esteja preparado, já reserve essa data para você participar conosco. E aí todo o tempo, adorando, servindo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus Pai, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão consoladora do Espírito Santo de Deus, reine em cada coração, não só hoje, mas para todo sempre. Todos digam amém. Sem Jesus, isso é só. Que Deus te abençoe.
Vai na paz do Senhor Jesus. Olá, eu sou o pastor Elias e eu quero agradecer você de ter ficado conosco até aqui. Eu tenho certeza que essa palavra falou no teu coração. Então, deixa aí o teu comentário, curta o nosso canal e não esqueça de pegar o link da ministração e enviar para as pessoas que você ama. Ajude-nos a divulgar o Evangelho, a palavra do Senhor. Acesse também as nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram. Vai lá, tem muito material lá para edificar a tua vida. Que Deus te abençoe e até a próxima programação.